Havia um tempo em que John Miller, menos conhecido nos arredores do Novo México apenas como o rancheiro Miller, era a imagem viva da liberdade. Um homem alto, de ombros largos, acostumado a sentir o peso da sela e o cheiro da poeira erguida pelos cascos de seu gado. Vivia dos frutos da terra e do suor do próprio corpo, moldado pelo sol escaldante e pelas longas jornadas de cavalgada. Mas esse tempo já não passava de lembrança fragmentada, um sopro de passado que se diluía na escuridão onde fora jogado. Havia 20 anos, bandidos de rosto coberto o arrancaram de sua fazenda. Naquela noite, o uivo dos coiotes competiu com os gritos abafados de sua família, e o som metálico das correntes fechando ao redor de seus pulsos marcou o início de um cativeiro sem fim. Os homens que o levaram nunca revelaram o motivo. Não pediram resgate, não exigiram terras, não fizeram barganhas. Apenas o mantiveram vivo, trancado como um animal, esquecido em uma cabana perdida no coração da selva árida. O lugar era um buraco de sombras, paredes de madeira escura, inchadas pela umidade, impregnadas pelo cheiro ácido da podridão. O teto gotejava nas noites de chuva, e o chão de terra batida se transformava em lama. Correntes enferrujadas prendiam seus tornozelos a um pilar carcomido, e o som do metal arrastando contra a pedra era a única música que conhecia. Não havia janelas abertas, menos apenas frestas estreitas, por onde a luz filtrava como uma lâmina pálida, lembrando-o do mundo lá fora, sempre inalcançável. 20 anos, 2 décadas contadas não em calendários, mas nas marcas que riscava com unhas e pedras na parede, até que o espaço se esgotou e o costume perdeu sentido. A fome se tornou companheira, a sede, inimiga constante. Os sequestradores apareciam de tempos em tempos, trazendo comida fria, água turva e olhares que não revelavam nada. Nunca falavam, apenas observavam, como se esperassem algo que nem ele sabia. Emisso íntimo, Miller resistia com as armas que lhe restavam, a memória e a esperança. Fechava os olhos e se via de volta ao rancho, sentindo o vento seco do deserto contra a pele, o relincho dos cavalos ecoando pelo vale. Recordava a sensação de liberdade quando cavalgava ao amanhecer, guiando o gado sob um céu tingido de ouro. Essas lembranças eram suas orações silenciosas, seus pedaços de luz, mas com o passar dos anos, até mesmo elas começaram a se desgastar, como couro sob o sol. A solidão, mais cruel do que as correntes, corroía sua mente. No silêncio profundo da cabana, vozes surgiam, sussurros que não existiam, memórias distorcidas que vinham para atormentá-lo. Por vezes, acreditava ouvir o riso de sua filha, que havia deixado criança, ou o tilintar de um sino de gado, ao longe. Quando abria os olhos, tudo se dissolvia em escuridão e pó. Era como se o tempo, perverso, tivesse decidido apagar suas raízes lentamente, até que não restasse mais ninguém que lembrasse quem ele havia sido. Ainda assim, seu corpo não se curvava, envelhecera assim. A barba desgrenhada caía em tufos grisalhos, a pele marcada por cicatrizes e pela falta de sol. Seus músculos haviam murchado, mas seus olhos, fundos e ardentes, guardavam a chama que se recusava a morrer. Não havia rendição em seu peito, menos apenas um silêncio denso, cheio de perguntas sem respostas, e a maior delas queimava como brasa. Por que ainda estava vivo? Qual o sentido de mantê-lo ali, ano após ano, sem propósito, sem explicação? Se fosse apenas ódio, já o teriam enterrado. Se fosse vingança, já teriam feito dele exemplo. Havia algo oculto, uma razão desconhecida, que sustentava sua prisão. E essa dúvida o perseguia tanto quanto a fome. O rancheiro olhava para as paredes, como se buscasse nelas um código escondido. Tentava interpretar os gestos secos dos homens que o alimentavam.
Mas o mistério permanecia. Era como se fosse peça de um jogo maior. Um tabuleiro invisível em que seu sofrimento era apenas um movimento de paciência cruel. As noites eram as piores. O vento assobiava através das frestas, trazendo o cheiro da terra molhada e lembrando-lhe que o mundo seguia pulsando lá fora, indiferente à sua dor. Ele fechava os olhos e sentia o coração bater devagar, temendo que um dia até isso lhe fosse tirado. 20 anos, 2 décadas, em que o rancheiro Miller deixara de ser dono de sua vida para se tornar prisioneiro de sombras. E ainda assim, em meio ao desespero, havia um fio tênue de resistência. A sensação de que algo mudaria, de que o destino, implacável como era, não permitiria que sua história terminasse em correntes. O silêncio do cativeiro escondia segredos que estavam prestes a ser quebrados. O sol já se inclinava no horizonte quando os 12 apaches cruzaram a fronteira da selva árida. Suas silhuetas surgiam como sombras vivas, moldadas pelo fogo do crepúsculo. Cavalgavam em silêncio, cada movimento dos cavalos sincronizado com a respiração contida dos guerreiros. Eram homens endurecidos pela terra, filhos da poeira e do vento, herdeiros de uma linhagem que sobrevivia, apesar das guerras e das perdas. À frente, cavalgava Taza, o mais velho do grupo. Seu olhar era profundo, marcado por cicatrizes e pela sabedoria de quem havia visto o mundo mudar contra sua vontade. Atrás dele, jovens guerreiros mantinham o ritmo, atentos, mas silenciosos, como se cada passo fosse um ritual. Não era uma viagem qualquer. Havia algo espiritual naquela travessia. Falava-se entre eles que a terra exigia sinais e que a floresta escondia mais do que caças e rios. A cada quilômetro, o ambiente se transformava. A vegetação densa abafava o som. Os troncos retorcidos criavam sombras que pareciam se mover, e o ar úmido grudava na pele como uma segunda camada. Os apaches se moviam como parte do cenário, misturados ao silêncio. Somente as águias que circulavam no céu e o farfalhar das folhas denunciavam sua presença. Foi o mais jovem deles, Nantan, quem percebeu algo diferente. Um som metálico, baixo, repetitivo, menos como corrente arrastando contra a pedra. Seu cavalo estacou, inquieto. O rapaz ergueu a mão, sinalizando silêncio absoluto. Os outros pararam, olhos fixos, sentidos aguçados. Taza inclinou-se, tocou o chão com a ponta dos dedos e sentiu vibrações fracas, quase imperceptíveis. Havia vida ali perto. Sagaran Apei, passos leves como felinos. A floresta parecia conter a respiração à medida que se aproximavam. Entre as árvores viram a cabana, uma construção antiga, feita de troncos escuros, escondida pela vegetação rasteira. As paredes estavam cobertas de musgo, e o telhado inclinava-se, como se prestes a ceder. Mas dela vinha o som metálico, insistente, misturado a uma respiração pesada. Os guerreiros cercaram a construção com cautela. Arcos preparados, flechas prontas, olhos atentos a qualquer movimento. O vento trouxe o cheiro da madeira úmida, misturado ao suor humano e a ferrugem do ferro. Um dos apaches roçou a parede com a mão, sentindo a vibração do que acontecia lá dentro. Taza deu o sinal. Lentamente, empurrou a porta com o ombro. O rangido ecoou pelo silêncio como um lamento antigo. A escuridão da cabana engoliu seus olhos por um instante. Então, viram. No centro, acorrentado a um pilar, estava o rancheiro. Um homem envelhecido, barba desgrenhada, pele marcada pelo tempo e pelo abandono. Seus olhos, contudo, se acenderam ao ver a luz penetrar no recinto. Não piscava, como se temesse que fosse ilusão. Os apaches ficaram imóveis, tomados pela surpresa. Não esperavam encontrar vida ali, muito menos um prisioneiro. Miller levou alguns segundos para acreditar. Pensou, num primeiro momento, que eram fantasmas,
Ou talvez a alucinação de sua mente cansada. Seus lábios rachados tentaram formar palavras, mas apenas um som rouco escapou. Quem? Snowval murmurou, com voz gasta pelo silêncio de décadas. Ninguém respondeu de imediato. O choque era mútuo. O rancheiro via diante de si homens que pareciam saídos do próprio deserto, pinturas do Guerra, penas nos cabelos, corpos fortes, olhos penetrantes. Guerreros Apaches. Ele lembrava-se das histórias de sua juventude, menos algumas cheias de medo, outras de respeito. Agora, eles estavam ali, reais, diante dele. Foi Nantan, o mais jovem, quem deu um passo à frente. Ajoelhou-se diante do homem acorrentado, observando suas feridas antigas, os pulsos marcados pelo ferro. Tocou a corrente e ergueu o olhar para Taza, que manteve-se em silêncio por alguns instantes, avaliando. Havia desconfiança. Quem era aquele homem? Por que estava ali? Miller sentiu a urgência crescer dentro de si. O coração batia forte, como se fosse explodir depois de tantos anos de inércia. Tentou se erguer, mas as correntes o puxaram de volta ao chão. A humilhação de sua fraqueza queimava, mas havia também um lampejo de esperança. 20 anos, conseguiu dizer, engasgado. 20 anos aqui. O peso daquelas palavras caiu sobre os Apaches como uma pedra. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Eles se entreolharam, como se buscassem resposta uns nos outros. 20 anos era uma eternidade. Quem teria feito aquilo? E por qual? Taza finalmente se aproximou. Seus olhos fitaram os de Miller, penetrantes, como se tentassem sondar sua alma. O rancheiro não desviou o olhar. Havia dor ali, mas também resistência. Um fio de vida que se recusava a morrer. Você não é inimigo, disse Taza, em voz baixa, mas firme. Ninguém permanece inimigo depois de tanto tempo. A decisão estava tomada. Sem mais hesitar, os Apaches ergueram suas lâminas. O som do ferro cedendo ecoou na cabana. Quando as correntes foram cortadas, o rancheiro cambaleou, quase caiu, mas braços fortes o seguraram. A luz do entardecer invadiu seus olhos, como se fosse a primeira vez que via o sol. Miller respirou fundo, lágrimas secas queimando-lhe a face. Os Apaches o observavam em silêncio, respeitando o peso daquele momento. Ainda havia desconfiança, ainda havia mistério, mas uma coisa estava clara. Aquele homem estava vivo, e sua história ainda não havia terminado. O rancheiro caiu de joelhos, assim que o último elo de ferro se partiu. As pernas, acostumadas a décadas de imobilidade, tremiam como galhos secos ao vento. Respirava ofegante, como se cada inspiração fosse um esforço colossal, mas ao mesmo tempo sentia a estranha embriaguez de estar livre. A luz do entardecer penetrava pela porta aberta da cabana, dourando o chão de terra batida. Para ele, aquela claridade era quase insuportável. Os olhos, desacostumados, ardiam diante do sol. Mas ainda assim, ele não desviava o olhar. Queria absorver cada raio, cada partícula de poeira iluminada no ar. 12 Apaches o observavam em silêncio, formando um semicírculo ao redor do homem, recém-liberto. Nenhum gesto apressado, nenhuma palavra desperdiçada. Eles compreendiam, em sua essência, que aquele instante não era comum. Era o renascimento de alguém que havia sido engolido pelo esquecimento. Miller ergueu-se com dificuldade, apoiando-se em uma das estacas da cabana. Suas mãos tremiam, mas seu peito inflava com algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Ainda assim, havia medo. Medo de que tudo fosse um sonho passageiro. Uma alucinação, como tantas outras, que havia experimentado nos anos de isolamento. Os Apaches, por sua vez, permaneciam atentos. O líder, Taza, se aproximou devagar, como quem mede não apenas a distância, mas também a alma do outro. Olhou fundo nos olhos do rancheiro e viu neles
não apenas sofrimento, mas também fogo. Fogo frágil, mas que ainda queimava. Quem te prendeu aqui? Perguntou Tassa, em sua voz grave. Miller fechou os olhos por um instante. Memórias antigas se acenderam como relâmpagos. O dia do sequestro voltava em flashes fragmentados. O estampido de tiros, os gritos de sua esposa, a correria entre as sombras, homens encapuzados, armas brilhando na noite, e o cheiro de fumaça misturado ao medo. Sentiu de novo a pancada no crânio, a escuridão que se seguiu, e depois, o frio das correntes. Bandidos. Não sei quem eram. Nunca falaram. Nunca pediram nada. Me deixaram aqui. Suas palavras pairaram no ar, como uma sentença enigmática. Os apaches se entreolharam, trocando olhares silenciosos. Havia algo errado. Um cativeiro sem motivo era tão inexplicável quanto a própria sobrevivência do rancheiro após 20 anos. Nantan, o mais jovem do grupo, inclinou-se para examinar as correntes quebradas. Tocou o ferro corroído, analisando a ferrugem acumulada ao longo de décadas. Ergueu o olhar para Tassa e balançou a cabeça lentamente, como quem reconhece o absurdo da situação. Miller cambaleou para fora da cabana, guiado por 2 guerreiros que o seguraram pelos braços. Quando seus pés tocaram a grama úmida do exterior, ele sentiu o mundo rodar. O ar fresco entrou em seus pulmões como faca cortante, e por um instante acreditou que fosse sufocar. Mas depois, como uma criança dando o primeiro choro, respirou fundo. Enchendo-se da vida que o esperava, ergueu os olhos para o céu. 20 anos sem vielo aberto, sem contemplar as nuvens, sem se perder no azul infinito. Lágrimas queimaram-lhe os olhos, e ele não as conteve. Não era fraqueza. Menos. Era libertação. 20 anos, repetiu, a voz embargada. 20 anos roubados. O silêncio dos apaches era respeitoso. Eles sabiam o peso do tempo, o valor da liberdade. Cada um, em sua história, já havia perdido terras, família, tradições, mas 20 anos de cativeiro. Aquilo era mais do que qualquer homem deveria suportar. Tassa pousou a mão no ombro do rancheiro. Fermi Serrano não está sozinho. A terra não esquece seus filhos. Essas palavras, ditas com simplicidade, penetraram fundo em Miller. Pela primeira vez em décadas, ele acreditou que talvez ainda tivesse lugar no mundo, mas o passado não o deixava. À noite, quando os apaches acenderam uma pequena fogueira nos arredores da cabana, Miller ficou em silêncio, observando as chamas dançarem. Cada estalo do fogo despertava lembranças. O barulho dos tiros, os gritos, a sensação de ser arrastado à força, o medo que nunca cessara ainda vibrava dentro dele. Em certo momento, um dos jovens guerreiros lhe ofereceu água fresca em uma cabaça. Miller a segurou com as 2 mãos trêmulas e bebeu devagar. A água escorria pelo canto dos lábios, e cada gole parecia arrancar camadas de ferrugem de sua garganta. Quando terminou, olhou em volta e viu os apaches, fitando-o em silêncio. Não havia julgamento em seus olhos, apenas respeito. A noite seguiu calma, mas dentro dele as sombras do passado se agitavam. O rancheiro sabia que não bastava estar livre fisicamente. As correntes em sua mente ainda o prendiam. Os grilhões invisíveis do medo e da incerteza. Ele fechou os olhos, tentando dormir ao lado dos guerreiros. Mas imagens surgiram. Homens encapuzados, facas brilhando no escuro. O rosto de sua esposa desaparecendo entre chamas e poeira. Despertou de sobressalto, ofegante, e percebeu que Nantan o observava à distância, em vigília. O jovem não disse nada, apenas inclinou a cabeça em respeito. Miller entendeu que a liberdade era apenas o início de outra jornada. Não bastava sair da cabana, precisava enfrentar as sombras do passado, desvendar o mistério de seu sequestro, e talvez encontrar um novo propósito.
enquanto as brasas da fogueira iluminavam o rosto sereno dos apaches. Uma decisão amadurecia dentro dele. Não deixaria aquelas sombras vencê-lo. Se estava vivo após 20 anos era por alguma razão. E agora, com aqueles homens ao seu lado, talvez fosse hora de descobrir qual. A manhã nasceu pesada, coberta por névoa baixa, que serpenteava entre as árvores, como fantasmas silenciosos. O rancheiro, ainda enfraquecido, caminhava com dificuldade ao lado dos apaches. Cada passo era uma luta. Os músculos atrofiados reclamavam. Os ossos doíam. Mas dentro dele, crescia uma força esquecida. O simples ato de sentir o solo úmido sob os pés, de respirar o ar livre, era um bálsamo. Os apaches se moviam em silêncio absoluto, como parte da própria selva. Miller tentava com Panhalos, sentindo-se deslocado, um forasteiro entre guerreiros que pareciam pertencer à terra. Mas havia algo em seus olhares, especialmente no de Tazamenos, que o mantinha firme. Eles não o viam como fardo, mas como homem em reconstrução. Durante a marcha, Miller observava atentamente os detalhes, como os guerreiros se comunicavam apenas com gestos, como sabiam identificar pegadas quase invisíveis no chão, como liam o vento e o canto dos pássaros para prever perigos. A cada instante, percebia o quanto havia se afastado da vida selvagem durante os anos de cativeiro. Porém, algo em seu coração de cowboy ainda pulsava. Ainda reconhecia a vastidão da natureza como lar. Ao meio-dia, pararam junto a um riacho, enquanto os apaches enchiam suas cabaças e lavavam os rostos. Miller se ajoelhou na beira da água, refletiu-se no espelho líquido e, por um instante, não reconheceu o homem diante de si. O rosto barbado, os olhos fundos, a pele castigada pelo tempo. Mas atrás daquela imagem de desgaste, havia uma centelha que ele sabia ser dele mesmo. Um rancheiro que ainda não havia sido derrotado. Foi nesse momento que um dos batedores voltou em disparada, trazendo mais notícias. Com sinais rápidos e um olhar grave, comunicou a Tazaú que vira. Homens armados se moviam pela floresta. Não eram caçadores. Eram bandados. Talvez os mesmos que haviam mantido Miller em cativeiro, ou outros tão cruéis quanto. O silêncio dos apaches foi instantâneo. Em poucos segundos, o grupo se espalhou, preparando emboscadas, verificando armas, pintando o rosto com traços rápidos de guerra. Miller sentiu o coração acelerar. Seus instintos gritavam que aquilo não seria apenas um encontro passageiro. Taza se aproximou e lhe entregou algo que Miller não via há 20 anos. Um revólver, pesado, frio, com o tambor gasto, mas ainda funcional. O rancheiro o segurou com mãos trêmulas, quase incapaz de acreditar. Seu velho companheiro de ferro parecia reconhecer o dono, devolvendo-lhe parte da identidade perdida. Lembra quem você é, disse Taza, em voz firme. Hoje, a terra pedirá coragem. Não houve tempo para mais. O primeiro disparo ecoou entre as árvores seco e violento, rasgando a manhã. Em seguida, gritos e passos pesados se aproximaram. Os bandidos surgiram em meio à névoa, armados e sedentos de sangue. O que se seguiu foi uma batalha selvagem. Flechas apaches voaram como relâmpagos, certeiras, silenciosas. Facas brilharam em investidas rápidas, enquanto os guerreiros se fundiam ao terreno, surgindo e desaparecendo como espectros. O som das armas de fogo, porém, cortava o ar com violência, levantando fagulhas e quebrando a calma da floresta. Miller, inicialmente paralisado pelo peso do momento, sentiu o instinto renascer. O cheiro da pólvora, o estrondo dos tiros, a urgência da vida ou morte. Tudo isso trouxe de volta o cowboy que fora. Com o revólver firme na mão, disparou. O recuo lhe sacudiu o braço, mas o projétil encontrou o alvo. Um dos bandidos caiu, e com ele,
O medo que o paralisava lutou ao lado dos Apaches, como se tivesse nascido para aquilo. Sua pontaria, ainda que enferrujada, voltava aos poucos, guiada mais pelo instinto do que pela prática. Sentia o sangue ferver, o coração bater forte, e pela primeira vez em décadas, era novamente parte de algo maior que a própria dor. A batalha se estendeu até o sol se erguer alto no céu. O chão ficou manchado de sangue, e o ar impregnado pelo cheiro metálico da morte. Quando o último bandido caiu, um silêncio pesado tomou conta da floresta. Apenas os corvos, atraídos pela tragédia, rompiam a calma com seus grasnados. Miller, exausto, caiu de joelhos. Respirava como se cada suspiro fosse arrancado do peito à força. Olhou em volta e viu os Apaches de pé, firmes, embora também marcados pela luta. Alguns traziam ferimentos, mas nenhum mostrava medo. Taza se aproximou, com sangue escorrendo do braço, mas o olhar firme. Agora você lembra menos, disse, olhando diretamente nos olhos do rancheiro. O cativeiro não matou o homem que você era. Ele apenas o escondeu. Miller fechou os olhos por um instante. Sentia dor, sim, mas também algo que não sentia há 20 anos. Pertencimento. Não era mais apenas o prisioneiro de uma cabana esquecida. Era um combatente, ao lado daqueles guerreiros. Parte de uma jornada maior do que podia compreender. E no fundo de sua alma, compreendeu uma verdade inegável. A liberdade sempre cobrava sangue. O silêncio depois da batalha era quase insuportável. A floresta, antes tomada pelo som de tiros e gritos, agora respirava devagar, como se tivesse se recolhido para lamentar os mortos. O rancheiro permanecia ajoelhado, apoiando-se no revólver cravado no chão. Suas mãos tremiam, não de medo, mas da descarga de vida que corria em suas veias depois de tanto tempo. Sentia-se novamente humano, parte do mundo, não mais um fantasma acorrentado em uma cabana esquecida. Os Apaches recolhiam seus mortos inimigos com a serenidade dos que compreendem o ciclo da vida e da morte. Não celebravam a vitória, tampouco choravam em desespero. Havia respeito no modo como se moviam, como se cada corpo abatido fosse lembrança de que a existência é breve e sagrada. Miller observava, em silêncio, e reconhecia uma lição ali. Aqueles homens sabiam conviver com a terra e com a morte de forma que ele jamais compreendera. Taz aproximou-se, ainda manchado de sangue, mas de pé, firme. Olhou o rancheiro com a calma de quem já tinha respostas antes mesmo de fazer perguntas. Você lutou como um homem livre, disse. A cabana não te quebrou. Miller respirou fundo, as palavras pesando em seu peito. Livre. A palavra soava estranha, quase inalcançável. Mas naquele momento, parecia real. O sol atravessava as copas das árvores, aquecendo sua pele, lembrando-o do que significava estar vivo. Naquela noite, acamparam sob o céu aberto. O rancheiro deitou-se na grama, olhando para as estrelas. Quanto tempo fazia desde a última vez que vira aquele manto infinito? 20 anos? Talvez mais. As constelações estavam diferentes, mas o brilho ainda era o mesmo. Lágrimas silenciosas escorreram pelo canto de seus olhos, e ele não as conteve. Não era tristeza pura, mas um misto de gratidão e luto pelo tempo perdido. Os Apaches, sentados em volta da fogueira, entoavam cânticos baixos. A melodia ecoava como vento antigo, atravessando a noite. Miller fechou os olhos e deixou-se embalar pelo som. Sentiu-se parte daquela cerimônia, como se sua alma fosse purificada. Nos dias que se seguiram, continuaram a jornada. A floresta começou a se abrir, revelando planícies vastas. O rancheiro montou a cavalo novamente, depois de 2 décadas. Quando seus pés tocaram os estribos e suas mãos seguraram as rédeas, algo despertou dentro dele. O animal relinchou. E Miller sorriu pela primeira vez em muitos anos. Era como reencontrar um velho amigo, um pedaço perdido de si mesmo.
cavalgava ao lado dos apaches. O vento no rosto, o coração pulsando forte. Não precisava de palavras para entender. Fazia parte daquilo. Não importava se o sangue em suas veias era diferente, se sua língua carregava outro sotaque. A luta, a resistência, a coragem, isso os unia, mas o passado ainda o chamava. Às vezes, durante as pausas, pensava em sua fazenda, em sua família perdida. Perguntava-se se alguém ainda se lembrava dele, ou se o mundo o havia enterrado junto com as 2 décadas de silêncio. Não tinha respostas. Apenas a certeza de que não era mais o mesmo homem. Talvez nunca mais pudesse voltar. Talvez não devesse. Na última noite antes de deixarem a selva, reuniram-se em círculo. Taz ergueu a voz, falando ao grupo em sua língua ancestral. O cântico reverberava na terra, como se chamasse os espíritos para testemunhar. Depois, voltou-se para Miller. Agora você escolhe, disse. O passado ou a estrada? O rancheiro fechou os olhos. Dentro dele, memórias se debatiam. O cheiro de couro no rancho, o riso de sua filha, os gritos da noite em que fora levado, mas também a cabana escura, as correntes, o vazio de 20 anos roubados. Quando abriu os olhos, viu diante de si o horizonte aberto, vasto e sem fim. E no meio desse horizonte, os 12 apaches, que lhe haviam devolvido a vida. A estrada menos respondeu. Firme. O passado já não me pertence. O silêncio que se seguiu foi de aprovação. Ninguém sorriu. Ninguém aplaudiu. Apenas montaram seus cavalos. E o rancheiro fez o mesmo. Ao lado deles, partiu em direção ao desconhecido, não como prisioneiro, não como sobrevivente, mas como parte da jornada. O sol nascia, tingindo o céu de vermelho e ouro. Os cavalos galopavam livres, levantando poeira. A câmera imaginária se elevava, mostrando o grupo cortando a planície, como figuras gravadas na eternidade. O rancheiro erguia o rosto ao vento, e no brilho de seus olhos havia algo novo. Pertencimento, o eco da terra selvagem, ressoava em cada passo, em cada batida de coração. A liberdade, enfim, não era apenas a ausência de correntes. Era o chamado da estrada, eterno e implacável. Se esta história tocou você, deixe o seu like, comente o que mais o emocionou e inscreva-se para acompanhar outras narrativas. No fim, todos nós somos viajantes em busca de liberdade, coragem e pertencimento. Nunca esqueça, a esperança pode ser acorrentada, mas jamais destruída.